Olá, graças e paz a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal IBR Fiel TV. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, pastor aqui na igreja IBR Fiel. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos para esse mês de setembro de 2025, o mês no qual nós estamos falando sobre milagres e curas. São para os dias atuais? Então aí é uma pergunta, né? Se os milagres e as curas são para os dias atuais. Para dar início ao nosso estudo de hoje, eu quero fazer aqui uma breve oração. Senhor, nós pedimos agora o entendimento da Tua Palavra, pedimos que haja compreensão do que fomos ler, que o Teu Espírito Santo nos ajude e ajude a edificar, ó Pai, a Tua igreja, e a edificar a vida de quem for assistir esse estudo, Senhor. Assim nós pedimos, no nome doce do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o tema de hoje, como eu já disse, diz respeito a curas e milagres. São para os dias atuais? Aí é uma pergunta, né? E eu quero começar a dizer que curas e milagres diz muito respeito a nossa esperança. Por que diz respeito à nossa esperança? Nós sabemos que nós vivemos em um tempo que é dominado pela ciência, pela lógica, e muitos podem se questionar qual é a demonstração do poder sobrenatural de Deus nos dias atuais, né? Nós temos relato nas Escrituras tão evidentes de manifestações do poder, das maravilhas, dos milagres, mas para nós isso ainda é uma realidade hoje. E a nossa resposta afirmada pela palavra deve ser um claro sim. Sim, curas e milagres são para os dias atuais, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Assim nos diz a palavra do Senhor em Hebreus 13, no verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. Jesus é o mesmo, seu poder, a sua vontade de curar e operar milagres também não mudaram. O problema nunca foi a falta do poder de Deus, mas sim, por vezes, a falta de fé na igreja. Nós devemos lembrar que nós somos igreja, eu sou igreja, você é a igreja do Senhor. Então, vamos analisar aqui no nosso estudo de hoje alguns pontos, alguns fundamentos bíblicos que nos demonstram que sim, as curas e os milagres são para os dias de hoje. E eu quero destacar aqui 3 pontos, 3 afirmações. A primeira afirmação é a ordem de Jesus. A segunda, o exemplo da igreja primitiva. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o propósito do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto, a ordem de Jesus é a grande comissão. Um texto que se encontra em Marcos 16, versos 15 ao 18. Muitas pessoas podem limitar ali a grande comissão apenas a pregar e batizar. No entanto, Jesus ele foi explícito ao dar sinais que acompanhariam os crentes. Nos diz o texto: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, uma breve análise aqui desse versículo, dessa passagem. Primeiro que já nos mostra que foi Jesus quem deu esta ordem aos seus discípulos, e os seus discípulos não só aqueles daquele tempo, mas
os que também viriam a ser os seus discípulos, os crentes de todas as gerações, espalhados pelo mundo. Então Jesus deu a ordem aos seus discípulos, os discípulos que são os crentes que viriam a ser os discípulos de Jesus em todas as gerações. Então a palavra do Senhor, essa grande comissão que o Senhor Jesus ordenou, também é para nós nos dias de hoje. E Jesus também, ele não estabeleceu ali, nessa passagem, um prazo de validade. Ou seja, esses sinais seguirão os crentes. Então, até que o Senhor Jesus volte, esses sinais continuarão seguindo os crentes nos dias de hoje. E nós podemos ver que a cura dos enfermos faz ali uma parte desses sinais, dessas manifestações que acompanhariam a pregação do Evangelho. Então a ordem de pregar o Evangelho ainda é válida. E nós sabemos que os sinais que acompanham essa ordem, a qual nós lemos, eles também são para nós nos dias de hoje, também são válidos. Amém? O segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre a igreja primitiva. O livro de Atos, ele não é apenas uma história, mas é um modelo de como a igreja deve funcionar sobre o Espírito Santo. Pedro e João, questionados sobre a cura do coxo na porta do templo, eles disseram que a cura foi operada pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Assim diz a palavra em Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. E um pouco mais à frente diz a palavra em Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Então nós podemos ver que os sinais e os prodígios, eles eram cruciais para a expansão do Evangelho. E assim acontecia confirmando a palavra que era pregada, através de sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos pela vontade de Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Hebreus 2, verso 3 ao verso 4. Eu vou ler novamente. Os sinais e prodígios eram cruciais para a expansão do Evangelho e assim acontecia confirmando a palavra que era pregada, através de sinais, maravilhas, dons do Espírito Santo distribuídos pela vontade de Deus. A igreja primitiva, ela entendia que ela era a igreja de Cristo e que os sinais e maravilhas os acompanhariam nessa jornada de fé. E nós, como igreja hoje, nós somos a igreja de Cristo nesta terra. E nós devemos ter a nossa convicção de que os sinais e as maravilhas do Senhor também nos acompanham nos dias de hoje. O mesmo Espírito Santo que estava na igreja primitiva está sobre nós hoje. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre o propósito e os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para nos capacitar e seus dons não foram revogados. Em 1 Coríntios 12, nos fala sobre a diversidade de dons e a unidade da igreja. 1 Coríntios 12, verso 9 ao 11, vai nos dizer: a outro a fé pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de curar pelo mesmo Espírito, e a outro operação de maravilhas. Então, os dons de curar e a operação de maravilhas são dons do Espírito Santo, dado a nós hoje.
O Espírito Santo está ativo e presente, e os seus dons também estão disponíveis para a igreja. Os dons do Espírito Santo estão disponíveis para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Então, nós devemos nos apossar do dom do Espírito Santo, pedir ao Senhor com humildade que Ele nos dê os dons do Espírito Santo. E os dons estão disponíveis para edificar a igreja, para encorajar, para demonstrar o poder de Deus ao mundo. E com certeza Deus quer que o seu poder seja manifestado, para que o mundo creia que Ele enviou o seu Filho amado em resgate por cada um de nós nos dias de hoje. Esses dons são válidos, irmãos. Os dons são para manifestar o poder de Deus. E nós devemos nos apossar dos dons do Espírito Santo. Então, para concluir já o nosso estudo, a nossa resposta à pergunta: milagres e curas são para os dias atuais? A nossa resposta deve ser com certeza sim. É fundamentado na natureza imutável do Senhor Jesus, que nós podemos afirmar isso, né? Nas suas ordens explícitas e no poder contínuo do Espírito Santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13, verso 8. Jesus, ele enviou a grande comissão com sinais acompanhantes que nunca foi revogada. Então, os sinais que acompanham o ID do Senhor nunca foram revogados. E também os dons do Espírito Santo para curar e operar maravilhas ainda são válidos nos dias de hoje. 1 Coríntios 12. Então, nós não devemos encarar os milagres e os eventos do passado como os distantes, mas sim como uma promessa viva para nós nos dias de hoje. Milagres e curas devem ser uma promessa viva para nós nos dias de hoje. E ao longo dos anos, quantos milagres nós podemos testemunhar, né? E quantos milagres nós podemos testemunhar de nós mesmos em nossas vidas. Nós vemos tantos relatos de milagres ainda nos dias de hoje. E tudo isso é para mostrar o poder de Deus, para aumentar a nossa fé. Sabemos que nada é por acaso. E o mesmo Deus que operou no passado continua operando nos dias de hoje. Aleluia! Assim seja. Sabemos que nós não temos poder em nós mesmos, senão naquele que tem todo o poder, a honra e a glória, o Senhor Jesus Cristo. Devemos ter uma fé que se apropria da palavra de Deus, uma fé para fazer o impossível se tornar possível. E não, mais uma vez, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Senhor Jesus. Não é no nome de Maria, de José, de Pedro, é no nome do Senhor Jesus que milagres e curas vão acontecer. Aleluia! Então, o nosso desafio hoje é pedir com humildade que o Espírito Santo nos use. Pedir e orar pelos dons do Espírito, né? Nós devemos crer e orar com ousadia para que haja cura, haja maravilhas, haja sinais, para que seja manifesta a glória e o poder de Deus em nossas vidas, na vida do nosso próximo, né? Devemos orar a Deus para que Ele manifeste a sua bondade através de você na vida de um próximo, na vida de um irmão, de uma irmã, né? Na vida de outras pessoas. E mais uma vez, oremos pelos dons do Espírito, pois certamente o nosso Pai Celestial continuará concedendo à tua igreja os dons do Espírito para curar as enfermidades,
para manifestar o seu poder, para que haja maravilhas no meio do povo do Senhor. Amém? E assim eu quero orar juntamente com você, para que o Senhor nos fortaleça através dessa palavra, para que nós possamos crer verdadeiramente que o Senhor continua fazendo milagres, que o Senhor continua operando maravilhas, que o ID do Senhor Jesus continua firme em nossas vidas e que os sinais e as maravilhas continuam acompanhando aqueles que creem. Amém? Então assim oremos ao Senhor. Pai, nós oramos agora pelos dons do Teu Espírito Santo, os dons de cura, os dons de operar maravilhas. Pai, nós sabemos que o Senhor continua realizando uma grande obra no meio da Tua igreja. Tu és um Deus imutável, o Deus que não muda. E assim como era no passado, o Senhor ainda é nos dias de hoje. E Senhor, tem tantas coisas, ó Pai, que são impossíveis para o homem, mas para Ti, Senhor, nada é impossível. Acaso alguma coisa é demasiadamente difícil para o Senhor? Nós sabemos que não. Então, Pai, eu oro pela vida de cada um que vai assistir este vídeo, que seja cheio do poder do Teu Espírito Santo, para curar enfermos, para expulsar demônios, para realizar obras grandiosas, para que o mundo conheça que só o Senhor é Deus, para que o mundo saiba que o Senhor enviou o Teu Filho amado na cruz para morrer por cada um de nós, e que o Senhor continua atuando nos dias de hoje, que o Senhor continua vivo, o Senhor continua fazendo maravilhas, Pai, para que o mundo creia que o Senhor nos enviastes como Teus filhos. Assim nós oramos, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus, aquele que continua fazendo maravilhas em nosso meio, hoje e para sempre. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, assim seja, no nome do Senhor Jesus, que o seu poder, a sua glória seja manifesta na igreja, seja manifesta na sua vida, no seu lar, e que o Senhor continue operando grandes sinais, pois eles sim, sinais e maravilhas são para os dias de hoje, e nós devemos com ousadia nos apropriar da palavra do Senhor, com ousadia declarar que só o Senhor é Deus, que Jesus salva e continua salvando e libertando cada um a quem se achegar ao Senhor. Assim seja na sua vida e na vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém e amém.